O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Então, ontem a gente estava falando sobre esse processo, né, que as diferentes sangas fazendo a mesma coisa, mais ou menos assim, na mesma hora também, né? Isso cria uma psicosfera, né, nos praticantes, cria uma esfera mental nos praticantes, que é uma coisa que é impressionante, assim, não é? Isso não é só no que diz respeito à prática, não, né? Isso é em tudo na vida da gente. Eu não sei se alguém já teve essa maluquice de pensar que, de repente, no momento em que você está bocejando, outras pessoas estão bocejando. Não é interessante isso? Como está todo conectado, né? Não sei se vocês também sabem, quando alguém boceja, é uma tendência que as pessoas que estão perto ou estão vendo aquele bocejar, ó, ai, 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 vamos ver quem mais vai ficar contaminado. Por isso que não deixa nem bocejar dentro do Zendô. É. Oh, Rita aqui também já bocejou, tá vendo? Isso, olha como é interessante, né? Olha como que isso é interessante, assim, como Natihan gosta de fazer, né? Nós, realmente, nós intersomos, né? A gente é um corpo só, né? A gente tem células. Opa, Matheus parece que também já. Ou não, Matheus? Não. Ah, lembrou? Pronto, eu quero chegar no queijo. Então parece que realmente, parece não, né? A gente realmente, nós intersomos, né? Nós estamos todos conectados. Apesar de se manifestar de forma diferente, como individualidade, nós somos essa grande natureza, né? Que o Buda chama natureza Buda, né? E hoje de manhã, ontem a gente tinha comprado queijo, queijozinho fatiado, aí a gente deixou fora da geladeira, e quando a gente foi ver, ainda há pouco estava o queijo um só, eram várias fatias, com um queijo só. Até o queijo tem essa perspectiva de ser um só, né? A sorte que não ficou muito tempo, não ficou nada pesado em cima, porque senão ia ser queijo e papel intercendo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente está em zazen, que a gente está realmente assim, com as ondas mentais mais baixas, mais espaçadas, a gente sente que é como se fosse uma energia só, sabe? No Zendô. Quando a gente entra no Zendô, que tem aquelas pessoas que praticam mesmo assim com assiduidade, a gente sente uma coisa diferente. Era como se a gente, opa, o, as orelhas levantam, os olhos também, o cara fica tudo, porque é um silêncio total, quebrado apenas pelo que é o saco, pá, nas costas de alguém assim. Ontem de noite a gente falou também sobre esse sutra, né, o Parinirvana Sutra, que é um ensinamento do Buda. Eu não sei realmente precisar qual é a página. Eu posso até tentar contar aqui, ó. Vamos lá. Vamos, primeira página já foi. Segunda página já foi. Terceira página já foi. Quarta página.
Já foi. Parou no contentamento. Parou no contentamento. Que página? Final da 5. Final da 5. Penúltimo parágrafo. 1, aqui 2, 3, 4, 5. Último parágrafo? Penúltimo. Ô monges e monjas, se vocês querem se libertar de todo sofrimento, então vamos lá. Então, página 5, penúltimo parágrafo. Ou terceiro parágrafo de cima para baixo, né? Ô monges e monjas, se vocês querem se libertar de todo sofrimento, vocês devem conhecer o contentamento. A gente falou um pouquinho disso ontem, né? No Teixeira, né? O estado de contentamento é a condição de prosperidade e bem-estar. A pessoa contente fica feliz mesmo quando tem apenas a terra para se deitar sobre ela. A pessoa que não se contenta está insatisfeita mesmo em palácios celestiais. Quem não conhece o contentamento é pobre, apesar de todas as riquezas que possa ter. Alguém que é contente é rico, não importando quão pobre possa ser. Quem não conhece o contentamento é sempre arrastado por desejos e deve ser apiedado por quem é contente. Essa é a prática do contentamento, que é um dos fatores mais importantes também do despertar. Ó monges e monjas, se vocês procuram pela bênção da tranquilidade irremovível, deve abandonar o tumulto da sociedade e viver a sós em um retiro quieto. Em um retiro quieto. Isso aí é a visão não mahayana do budismo, né? Que o cara tem que se isolar, o mundo que pegue fogo, eu vou atrás da minha iluminação, eu vou atrás da minha salvação, e aí o restante, que se quiser que TVS, né? Te vire sozinho, né? A percepção de algumas escolas budistas não é essa, né? É que a gente está no meio da grande confusão, e essa grande confusão precisa de pessoas com saúde física, com saúde mental, com equilíbrio. Já que nós intersomos, é preciso que todos saiam dessa grande confusão, né? É diferente de uma visão mais, vamos chamar assim, não é individualista necessariamente, mas assim, menos preocupada com o todo, né? Vamos mais. Aqueles que vivem em solidão, isso é bonito, aqueles que vivem em solidão são honrados por Indra e por seres celestiais. Por isso vocês devem deixar tanto a sua como as outras vilas ou cidades e viver a sós em locais remotos, com a intenção de extinguir a origem do sofrimento. Agora, ávidos por companhia, sofrem dificuldades por excesso de companhia. Vocês entendem isso? Quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente se relaciona com a interdependência dela também, né? Com as tendências dela. Os relacionamentos, a gente não se relaciona assim com a pessoa só em si, né? A gente se relaciona com a pessoa, com os condicionamentos delas, com as tendências delas e de forma direta e indireta com a interdependência dela. Então, a gente está se relacionando aqui. Você vai se relacionar com tudo que eu sou. É interessante porque a monja gosta de dizer isso, né? Ela faz assim, nossa, vamos conviver. Porque aí quando a gente vai conviver, os venenos da gente começam a sair, entendeu? A nossa raiva começa a sair, a ignorância começa a sair, a inveja começa a sair. Ficar aqui só de boa 2 dias e meio, 3 dias é bom demais. Bom mesmo é o contato, né? O convívio, assim, que pega pesado. Aí realmente é quando começa o trabalho, né? Nos mosteiros tem muito disso, né? Todo mundo chega, todo mundo quietinho, aí de repente a mão pesada do professor, da professora vem e dá uma lapada assim, pá, pá, e mistura tudo. Aí fica tudo pá, pá, né? Até aquele e ficando mais redondinho, como eu já gosto de dizer, né? Menos bicudo, né? Menos briga, né? Aí a pessoa chega assim pro outro conversa, assim, mas
Qual é o seu propósito? Não é ser um praticante do Dharma? Seu propósito não é ser uma pessoa melhor? Como é que você pensa assim? Como é que você age assim com um irmão seu, com uma irmã sua? A prática revela, a verdadeira prática é essa, que revela nossas sombras, entendeu? Coisas que a gente não quer revelar para as outras pessoas. A verdadeira prática é essa, entendeu? Não existe isso de praticar e ficar tudo bem, tudo legal. Não. A verdadeira prática faz com que a gente fique diante de nós mesmos e a gente comece a reconhecer quais são os venenos que a gente tem. Por isso que o Buda fala nessa questão aqui, né? Se isole. O isolamento é muito importante também. Os retiros são muito importantes, porque a gente deixa de ser acionado daquela forma e passa a ser acionado de outra maneira. Então, quando a gente tem muita companhia, cada um vai nos arrastando de um jeito, assim. Aí quando a gente diminui a companhia, a gente fica o quê? Mais focado, a gente fica mais objetivo. Pelo menos por alguns momentos, né? Os ávidos por companhia sofrem dificuldades por excesso de companhia. Assim como a árvore corre o risco de murchar, se muitos pássaros viverem nela. Se tiverem apegados ao mundo, irão afundar no sofrimento comum. Assim como um velho elefante se afoga na areia movediça e dali não consegue mais sair. Tal é a prática do isolamento. Ó monges e monjas, se vocês diligentemente mantiverem o esforço correto, nada será difícil. Ó monges e monjas, se vocês diligentemente mantiverem o esforço correto, nada será difícil. Por isso devem manter o esforço correto diligentemente. Olha só que comparação bela. Assim como o constante gotejar da água fura uma rocha. Não é bonito? O cara vai lá, pá. Um zazen. Nossa, que coisa horrível. 10 zazen. Piorou. 20 zazen. Melhorou quase nada. 50 zazen. Já entramos num outro nível ali. 100 zazen. Aí parece que uma porta vai se abrindo, sabe? Aí você consegue praticar. E você até deseja praticar. Parece que o nosso corpo, a nossa mente quer repetir aquilo, sabe? Aí entra a prática egóica, né, da gente, né? Eu vou praticar para sentir aquilo de novo. Alguém já passou por essa experiência? Eu passo quase sempre. Eu quero praticar para sentir aquilo de novo, para ter aquela experiência, para ter aquele bem-estar, sabe? É uma prática egoísta, mas é melhor do que não ter prática nenhuma. Até depois a gente entender e sentir que é melhor, por exemplo, que esse bem-estar se dissolva para todas as pessoas, né? E não fique com a gente, né? Que é a questão do mérito, né? Quando a gente hoje de manhã rezou, a gente dedica que aquilo vá para todas as pessoas, né? Não fique só na gente. Tem um filme chamado Sansara que uma das perguntas que se faz, não sei se Rita já assistiu, Sansara, depois procura, Rita. Tem uma pergunta lá no filme, acho que é no início do filme, ele pergunta assim, né? Como fazer com que uma gota d'água não seque? Ó monges e monjas, se vocês diligentemente mantiverem o esforço correto, nada será difícil. Por isso vocês devem manter o esforço correto diligentemente, assim como o constante gotejar da água for uma rocha. Se a mente do praticante for inclinada à indolência, será como esfregar a madeira para iniciar o fogo e descansar antes que ela fique quente. Mesmo que a pessoa queira, o fogo, a faísca, não acontece. Tal é a prática do esforço. Bela comparação também, né? Quero tocar fogo nisso aqui. Aí vai, esfrega o pauzinho assim, aí vai. De novo. Aí. É o determinação, né? Foco, concentração. Ó monges e monjas, não percam a atenção correta ao procurar por um mestre ou por um amigo. Se vocês perderem a atenção, as paixões poderão entrar. Por isso, monges e monjas, sempre mantenham a plena atenção. Se perderem a atenção, perderão todo o mérito. Se o poder da atenção for forte, vocês não poderão ser feridos pelos desejos, assim como não teriam o que temer se entrassem numa batalha usando uma armadura.
Essa é a prática de não perder a atenção. Você vê que é um resumo dos ensinamentos, né? Contemplamento, consciência, atenção, esforço correto, não é? É uma maravilha isso aqui, é uma festinha esse sutra. Ó monges e monjas, se unificarem sua mente estará concentrada. Quando sua mente estiver concentrada, vocês poderão compreender as marcas do surgir e do extinguir de todas as coisas do mundo. Por isso, vocês devem praticar a concentração sempre e diligentemente. Se obtiverem a concentração, a mente não ficará dispersa. Isso é sensacional. Assim como as barragens são mantidas em um bom estado para conservar a água. O praticante, para o bem da água da sabedoria, deve concentrar-se em meditação e não permitir que a mente vaze. Tal é o poder da prática da concentração. Isso é interessante porque, veja, a gente tende sempre como é que eu digo? A dispersão, né? Tá faltando uma palavra. Bom, enfim, a dispersão. A gente sempre tende a fugir do foco, a sair do caminho, da reta. Então, o que é que os ensinamentos pretendem quando pede que a gente tenha concentração? É o foco no objetivo, né? Ter foco no objetivo não quer dizer que a gente vai usar uma viseira e não vai ver todo o resto, não. Não, mas a gente sabe qual é o objetivo e sabe o que tem de lado também. Meu primeiro professor dizia, o zazen é uma maravilha. Antes do zazen, e o sensei dizia, eu não sabia que eu tinha uma percepção lateral. Ele dizia sempre, quando a gente está assim em zazen, o olho está aberto, a gente não só vê esse olhar 45 graus caído, mas a gente também consegue ver a lateralidade, sem virar necessariamente o pescoço. Entendeu? Parece que a visão, ela... Não é? Então, ter essa objetividade, né? Ter o foco, o esforço, né? A mente que procura o Dharma. Porque senão passa um pássaro, passa um caminhão, a gente está reclamando de tudo e o esforço não tem, né? A objetividade não tem. Aí se perde pelo caminho, né? Aquele objetivo inicial que a gente tinha se perde. E é muito difícil ter o esforço, sabe? A concentração, a objetividade, o foco. Porque o que o mundo nos ensina é o quê? É a dispersão. Você vai lá no shopping, você vai em algum lugar, no supermercado, é tudo para o quê? Nos distrair. E não para nos manter concentrados. Não tem nenhum problema você ir para qualquer lugar, desde que você vá com concentração, desde que você vá com percepção, desde que você saiba o que você está fazendo, por que você está fazendo. Eu gosto muito de dizer isso. Não é o que a gente faz, mas é por que e como a gente faz. Não é? Que é ver além da aparência, né? Que a gente estava conversando ontem. Ver além da aparência. Não é ficar preso na raiva, né? Como a gente estava dizendo ontem, né, Rita? É ver o que está por trás dela, acolher e ver o que está por trás. Mas vamos. Na outra página, né? Opa. Ó monges e monjas, se vocês tiverem sabedoria, não terão ganância. Observem-se e não permitam que a sabedoria se perca. Por meio do Dharma, vocês poderão se libertar. Se assim não o fizerem, não serão considerados seguidores do caminho. Nem mesmo leigos serão. Em verdade, a sabedoria é um navio forte que os leva através do oceano da velhice, doença e morte. A sabedoria. Repito, a sabedoria é como uma grande lâmpada que ilumina a escuridão da ignorância. É um remédio maravilhoso para todas as doenças. É um machado afiado que corta as árvores da paixão. Por isso, por meio do ouvir, do pensar, do praticar, vocês devem aumentar sempre a sabedoria. Se possuírem o brilho da sabedoria, poderão ver claramente com os próprios olhos. Tal é o poder da sabedoria. Eita! Alguém tem algum comentário para falar sobre isso aqui, não? Eu acho que eu vou ler de novo, eu não me contento em ler só uma vez, não. Não vou nem tomar água, eu ia tomar água, mas é muito bonita essa parte aqui, não posso deixar para lá. Olha só.
Em verdade, a sabedoria é como um navio forte que os leva através do oceano da velhice, doença e morte, passando todas as fases, né? Aqueles que têm a sorte de passar por essas fases. Repito, a sabedoria é como uma grande lâmpada que ilumina a escuridão da ignorância. É um remédio maravilhoso para todas as doenças. É um machado afiado que corta a árvore das paixões. Por isso, por meio do ouvir, do pensar e do praticar, vocês devem aumentar a sabedoria sempre. Se possuírem o brilho da sabedoria, poderão ver claramente com os próprios olhos. Tal é a sabedoria. Acho que esse Buda tinha usado alguma coisa aí, porque ele está dizendo que a gente não vê, não é? Se ele está dizendo que a gente não está vendo, quem é que está vendo por a gente? Ele diz, ó, se possuíram o brilho da sabedoria, poderão ver claramente com os próprios olhos. Quem é que está vendo então? Eu estou procurando ver. Olha, o monstro. É a nossa ilusão que vê, né? Os nossos condicionamentos que estão vendo, entendeu? É porque tem uma coisa que é importante a gente refletir, que é, quando eu vejo a vela ali, aquela parafina derramando sobre o altar, todos os meus condicionamentos estão vendo aquilo. É uma coemergência, né, que alguns chamam. Né? Meu olhar bate no objeto e eu surjo junto com aquele objeto. Só que a gente tem os condicionamentos, a gente tem muitas ilusões, a gente pensa que está vendo as coisas como as coisas são. Só que não. É isso que o Buda está dizendo aqui, ó. Para que você veja com seus próprios olhos. Não sei mais onde é que está pronto aqui. Ó. Poderão ver claramente com os próprios olhos. Os nossos olhos verdadeiros é o olho da sabedoria, né? É o olhar da sabedoria, não do engano. Nossa, sinceramente, eu tenho uma coordenadora tão chata. Dava 7 horas da manhã, não dava nem bom dia. Minha coordenadora de antigamente, eu não vou dizer o nome dela, porque eu vídeo. A mulher não dava nem bom dia, tu acredita, Cecília? Ela já ia perguntar, e as cadernetas, professor? Mandou a prova, professor? Eu disse, nossa, que mulher chata. Aí uma vez, aconteceu uma situação que morreu alguém da família dela de um acidente de moto. Aí eu fui dar os pesos e fui conversar com ela. Aí eu disse, não, eu estava enganado a respeito, entendeu? Eu tenho uma visão muito limitada do que era a pessoa, né? Eu estava vendo com a minha ignorância, eu não conseguia ver além de uma pessoa que tinha uma função dentro da empresa que fazia parte do serviço dela, né? Eu apenas a via com antipatia. Então a gente tem muito disso, né? Quem vê as coisas geralmente são os nossos condicionamentos, que nem sempre são os melhores, né? Aquela história que a Monte conta. Vamos ver as coisas como as coisas são, e não como a gente acha e julga que é. Vamos, continuemos. Ô monges e monjas, se vocês se engajarem de forma... Essa aqui é perfeita, olha só. Se vocês se engajarem de forma leviana em conversas inúteis, a mente ficará confusa. Mesmo que tenham deixado a sua casa, não poderão obter a libertação. Por isso, devem imediatamente abandonar os pensamentos confusos e conversas desnecessárias. Se quiserem obter a bênção do Nirvana, vocês devem apenas extinguir o mal de falar à toa. Tal é a prática da fala fútil. Simples esse, né? Ainda bem que a gente não faz isso aqui, né? A gente senta ali, a gente só fala coisas... Como é o nome da doença? Que não é doença, é um... Daltonismo, o olho que vaza, hipermetropia, não sei o quê, demais. Ontem a gente teve uma aula aqui, Rita, sobre o olhar, sobre o olho. Né? Deixa eu ver o que mais a gente conversa. O povo que sai passeando com os cachorrinhos, quantas voltas já deram? O gato, que é um protetor que nós temos aqui, né? Nós temos um protetor aqui, um gatinho, né?
que ontem estava fazendo zazinho aqui numa casa aqui da frente. Eu não falo do gato, Né? Aqui tem um bode, Rita, que ele está em processo de educação, ele está quase falando. De verdade, aqui meu sogro cria uns bichos aqui, então, de vez em quando o bode está... Aí o pessoal está dizendo, não é bem uma pessoa falando, ele está convivendo com um peru e está virando um peru. Você vê o que a natureza búdica é isso, né? Ela possibilita a gente ser alguma coisa. O bode está querendo ser um peru. Como é que pode uma coisa dessa, né? Galo, tartaruga, né? Veja, se a gente fizer isso com atenção, saber o que está fazendo, leveza e não descambar, plenamente aceitável. Mas o que não pode é o cara ficar perdido só nesses pensamentos, entendeu? Veja isso hoje em dia, a partir de hoje. Você já deve ter, não sei se você já vivenciou isso, mas você fala com uma pessoa, a pessoa está tão perdida nos próprios pensamentos, você diz, fulano. Aí 1 minuto e meio depois, que é o delay, né? Aí a pessoa diz, oi. Eu não lembro mais nem o que era, que o cara está perdido nos próprios pensamentos, né? Isso não quer dizer que a gente não possa conversar, não quer dizer que a gente não possa pensar. Pode, mas estando o quê? Plenamente atento daquilo que está, do que estamos fazendo. Ó monges e monjas, de todas as atividades meritórias, vocês devem, de todo o coração, concentrar-se em afastar qualquer forma de indulgência pessoal, assim como evitariam um ladrão. O benefício do ensinamento da grande compaixão do mais honrado agora se completou. Ó monges e monjas, vocês devem se esforçar diligentemente na prática do Dharma. Tanto se viverem nas montanhas, como à beira da água, sob uma árvore, num local remoto ou um aposento sossegado. Mantenha plena atenção no Dharma, que receberam e não o esqueçam. Vocês devem sempre se empenhar na prática do Dharma e no esforço correto. Se não fizerem nada e morrerem em vão, eita, vocês só encontrarão arrependimentos futuros. Vamos parar por aqui, né? Tá ficando pesado, tá ficando já doloroso. Ai, meu coraçãozinho, que eu não morra em vão. Que eu consiga realizar um pouquinho do Dharma, Esther, só um pouquinho. Mas Esther, eu tava olhando ali, Esther tá tocando o sino, aí eu olho assim. Essa visão lateral não foi à toa, não, sabe? Eu olho assim para ver se ela vai entrar com o pé errado. Ela só entra com o pé certo. Isso é muito lindo, olha. Se vocês nada, se vocês não fizerem nada e morrerem em vão, vocês só encontrarão arrependimentos futuros. É lindo demais agora. Foi uma frase que Tiele me mandou ontem. Sou como um bom médico, que reconhecendo uma doença, prescreve a receita apropriada. Se o remédio é tomado ou não, já não é de minha responsabilidade. O Buda diz, olha, temos isso aqui. O remédio é esse aqui. Se você toma ou não, não é mais. O médico não tem mais nada a ver. O que o médico poderia fazer era lhe analisar, lhe sugerir o remédio. Que legal, agora tome. Não é? Isso é muito, para mim, é muito forte isso de morrer em vão, tá entendendo? Morrer em vão, assim, no sentido de ter uma existência realmente preciosa, né? Foi o que você fez da sua vida toda, né? Como é que é o que alguém fala, né? Minha vida comum é a minha vida iluminada, né? A vida comum ela pode ser iluminada, dependendo de como a gente vive, dependendo das coisas que a gente faça, né? Deve ser muito ruim estar na beira da morte e se arrepender de um monte de coisa, né? A gente já estudou um tema aqui que foi esse, sobre a morte, né? Os arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. São 5 grandes arrependimentos. Entre esses 5 tem coisas tão simples como, por exemplo, olhar as estrelas, olhar a lua, ver o sol nascer, ver o pôr do sol, ficar com as pessoas. A gente sente falta da coisa mais simples possível, se arrepende da coisa simples que não fez. Esse deve ser muito doloroso, o cara ali, já quase moribundo, né, que chama, né, o cara quase aí, devia ter amado mais. Não tem música dessa, né? Ter visto o sol
Nasceu esse pouco, ele diz lá. Eu vou ter visto o sol, o céu, o sol nascer. Tá vendo? Gente, é tudo tão simples assim, né? Como naquele dia da lua. Cadê a lua? Cadê a lua? Aí a lua estava por trás de um pé de jambo que tem aqui. Ela foi subindo. Eu digo, eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou dormir aqui na varanda hoje. Que eu quero ver a lua fazendo esse movimento, né? Na minha ilusão, né? Sem levar em consideração o movimento da Terra e tudo mais. Eu quero ver a lua, o caminhar da lua. Foi tão bonito. Bem simples. E a gente fica confuso, né? Querendo mil coisas. Para que a gente possa ter uma existência preciosa, sabe? Que a gente possa viver assim significativamente. Para quando chegar o grande dia, o dia da passagem, a gente conseguir se libertar. E também fazer com que as pessoas nos libertem, né? Tem um texto no Zen que a gente fala assim, né? A gente recita ele 5 e meia da tarde, né? Que a gente pede para que a gente liberte as pessoas nos libertem. Que as energias que já se foram nos libertem, que a gente libere essas energias que já se foram. Ninguém precisa virar um religioso, um monge, uma monja, um padre, um pastor, sei lá o quê, para ter uma vida significativa, não. Porque a vida significativa você tem, aquela história que eu estava dizendo, né? O como você vai fazer as coisas no seu dia a dia, como você se relaciona com as pessoas, é o que realmente importa, né? Quando eu comecei no Zen, né? Aí eu entrei na página da monja, uma página antiga que tinha lá uma frase assim: as pessoas são Budas disfarçadas. A gente não vê a natureza búdica da pessoa, né? A gente só vê o personagem, né? Só a identidade, né? Eu vou ler de novo para a gente encerrar. Senão o papel me chama. Tem um papel poderoso aí, né? É de 11h20, né? 10. Hã? 11h10? Mentira, o papel poderoso. Eu vou ler de novo só para a gente encerrar aqui, certo? É o mesmo parágrafo. Se vocês, se não fizerem nada e morrerem em vão, vocês só encontrarão arrependimentos futuros. Sou como um bom médico, que reconhecendo uma doença, prescreve a receita apropriada. Se o remédio é tomado ou não, já não é de responsabilidade do médico. Aquela história, né, Sozinho? Juntar as mãos assim, no último zazen, dá uma volta assim no zendô, pede para o camarada despertar, não desperdiçar essa vida. Quando ele vem aqui dar essa voltinha e vai, não desperdice essa vida. Porque cada instante que passa, já foi, né? Um instante acaba de passar e minha vida perdeu mais um instante. É um grande desperdício não saber viver, né? Que os méritos da nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos tornar o caminho iluminado. É isso. Obrigado. Vamos continuar.